Bom, bom dia a todos. Obrigado pela participação. É sempre uma satisfação muito grande a gente estar presente, estar reencontrando aí muitos amigos, né? E fazendo alguns outros novos amigos, né? O tema que nós vamos conversar hoje vai ser sobre desafios que nós temos depois da nossa rede FTTH, mas nós vamos estar focando um pouco a questão do que a gente chama de 5 gaps na prestação de serviço, 5 gaps da qualidade na prestação de serviço. É um assunto que a gente tem comentado bastante, porque hoje em dia a gente precisa cada vez mais trabalhar a fidelização dos nossos clientes, né? E a gente realmente imagina que essa ferramenta pode ajudar bastante aí no que diz respeito a gente conseguir essa tão esperada finalização. É isso aí, Rogério? Bom dia, gente. Tá tudo bem com o áudio? Tá todo mundo conseguindo escutar bem? Foi um pedido da organização para saber se está todo mundo ouvindo. Legal, sempre muito bom estar com vocês aqui em Gramado, né, especificamente com os provedores regionais. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências vividas aí Brasil todo, né? Quando o Ronaldo fala a respeito da experiência que a gente quer proporcionar, falando dos gaps, e aí você foi bom nessa história, né? Porque normalmente você me enche o saco, porque eu que sou o dono das palavras difíceis, né? Mas não falei aquela palavra que você adora, né? Ele agora inventou, né, os gaps. Depois você explica o que é gaps. Só você explicar o que é churn. Bom, mas enfim, a gente tem olhado muito agora em relação quando a gente fala do desafio após a rede FTTH, é passivo que todo mundo hoje já tenha a necessidade de qualificar a sua venda, de ter uma forma mais apropriada de conduzir os negócios, de controlar a gestão das atividades, enfim. Passamos pela fase de só passar o backbone, só traçar a rede e captar cliente. Essa fase a gente já passou, né? O que a gente tem encontrado verdadeiramente no desafio dos provedores regionais, daquilo que vocês estão todos os dias lutando para isso, uma das coisas é na relação com o cliente. Como é que a gente está efetivamente mantendo esse ato, essa atividade frequente de relacionamento com o cliente, a fim de que a gente possa manter esse cliente cada vez mais por mais tempo. Todo mundo já aprendeu a fazer projeto, todo mundo já aprendeu a fazer conta, né? Todo mundo já aprendeu a distribuir ramal. Você fez ainda o treinamento também, né? Fiz o treinamento com um treinamentozinho do Master FTTH aí, entendeu? Cara, mais ou menos. Mas até eu fiz também a distribuição. Mas agora você é Master também, né? Agora eu sou Master. Eu tenho que passar por isso, né, Alexandre? Então, assim, essa condução toda que o FTTH trouxe de desafios para a gente já não está mais tão ligado à questão do projeto, à questão da execução do projeto, ou a questão da implementação do projeto. Essa expertise, esse desenvolvimento a gente já consegue fazer e muitas vezes até com bastante propriedade. Agora, como a gente tem uma certa carência na gestão do negócio como um todo, na avaliação daquilo que ele pode efetivamente produzir, a gente está migrando o entendimento nosso, principalmente daquilo que eu e o Ronaldo frequentemente temos o hábito de estar analisando o comportamento do mercado, o comportamento do cliente, o comportamento dos nossos clientes, né, que são vocês, em função desse cenário que a gente precisa solidificar cada vez mais. Então nós não temos dúvida que o maior desafio hoje para o nosso negócio está na relação com o cliente. Está no como que a gente está conduzindo a nossa atividade com o cliente, né? E para isso, a gente entende que a parte mais importante é como que esse cliente está avaliando a experiência que ele tem com a gente.
Ou seja, vamos continuar entregando mega, é isso? Não. Não. Essa questão de mega, a gente vem trabalhando em cima disso. Quando a gente entrega mega, a gente está indexando a forma que a gente quer fazer do ticket médio, né? A forma de escalar a cobrança. Como é que a gente vai ficar escalando a cobrança? A gente adota esse modelo desde 1990 e alguma coisa, né? Desde que quando a gente foi escalando isso, foi entregando mais banda, foi escalando isso. Agora, efetivamente, um cliente não compra mega, né? Vamos lá, entre nós aqui, sabendo das realidades, uma família convive muito bem com um plano de 50 mega ou de 25 mega, né? Convive muito bem, mas a competição nossa entre nós mesmo, tem trazido essa situação a perder de vista a gestão do nosso negócio, em função da gente ficar escalando o mega, sendo que o cliente, na verdade, ele não está preocupado em fazer a compra de mega, ele está preocupado em usar o Netflix, em usar o Facebook. E, na verdade, o cliente, eventualmente, ele até pode comprar, né, um plano com X megas, mas não é isso que vai fidelizar o cliente. Exato. O que vai fidelizar o cliente é se ele tem uma boa experiência conosco. E é isso que a gente precisa ter cada vez mais atenção. Como é que a gente vai proporcionar sempre a melhor experiência para o cliente? E vamos tratar também, né, se a gente não está conseguindo a melhor experiência, o que a gente pode identificar aí para resolver esses gaps que nós vamos falar. Lembrando Pede para passar isso daí, que já falou bastante nesse slide aí, viu? Era assim que a gente tinha combinado, porra. Mas de falar tanto assim? Caceta. Só fazendo um adendo. Naquilo que nós falamos de mega e de banda, e daquilo que normalmente a gente tem de desafio de cliente, dificilmente a gente consegue, muito dificilmente a gente consegue, fazer diferencial competitivo em cima daquilo que todo mundo pode ser igual. Tá certo? Então, muitas vezes a gente recebe assim, vou mudar meu plano, vou para 150 mega agora, porque fulano de tal foi para 100. Simples. O outro vai, a hora que você mudar para 150, vai mudar para 200. Nós tivemos uma experiência muito interessante durante um treinamento nosso, né? Foi. Que um provedor, ele fez o lançamento dos novos planos dele, de hipervelocidade. 100 mega, 200 megas, então 10 mega. Demorou 4 horas para o concorrente fazer igual. Foi. 4 horas e o cara de vendas que estava extremamente motivado a fazer o resultado se desanimou em 2 minutos. Né? Foi o que durou a mudança. Foram longos 3 meses de planejamento de vendas. Né? Vamos planejar, voltamos o plano, pau. Né? Durou 3 minutos a força de venda motivada. Bom, levando em consideração que esse cenário para a gente é o maior e talvez aquilo que tem de novidade para o nosso negócio, uma coisa que a gente fala muito dentro dos nossos workshops como esse, daquilo que a gente conversa muito com vocês, é que nós dedicamos muito tempo, não é pouco, é muito tempo para estudar concorrente. Como a gente é bom de concorrente. Aliás, o concorrente parece que deu uma mexida no pescoço, a gente já sabe, opa, meu concorrente, velho. E muitas vezes, André, liga para a gente e fala assim, meu concorrente. Tá, mas e o que diz o cliente? Então, agora, talvez o nosso maior desafio vai ser migrar o que a gente sabe da tecnologia, o que a gente sabe do nosso concorrente, porque está lá, graças a Deus, porque o concorrente afere em nós a necessidade de ser cada vez melhor, só que nós vamos ter que mudar o nosso foco para o cliente. Nós vamos ter que ficar bom de entender de cliente, de saber o que o cliente está dando valor naquilo que ele está recebendo através do nosso serviço. Lembrando,
que quando a gente fala, né, do suporte, que você gosta de falar, né? Quer perguntar para a turma? Alguém acha que tem um suporte bom aqui, um diferencial é o suporte? Levanta a mão. Tá vendo? Já diminuiu? Já diminuiu bastante. É. Por que a gente fala do suporte? Porque o suporte é o tipo da coisa que o cliente não quer usar. Não gostaria de usar, né? E é isso que nós estamos batendo na tecla, né? Então, gente, alguns pontos são importantes para a gente mudar uma palavra que até então vem muito forte no nosso vocabulário, que é o tal da qualidade no atendimento. Primeiro, qualidade é sinônimo de permanência. Qualidade é o que vai manter a gente no mercado, ponto. Nós não podemos fazer mais ou menos. Tá certo? O segundo, atendimento é nossa obrigação. Acabou. Então, qualidade no atendimento, na nossa visão aí para frente, ela está extinguida do nosso vocabulário nessa relação com o cliente. O desafio virá a partir da excelência no relacionamento. Por favor, gente, por favor. Fala. O cara é bom pra caramba. Olha só isso. Bate palma aí também, Adriano. Caceta. Mas o relacionamento é sim, daí esse vai fazer uma diferença muito grande daquilo que nós temos que lidar com o cliente. E aí, óbvio, cenários de pessoas, né? De pessoas é que vão fazer esse relacionamento com o cliente. É impossível a gente acreditar que nós vamos manter um grau de excelência submetendo todas as nossas operações a exemplo da inteligência artificial. Eu até acredito muito na inteligência artificial. Acho que tem muita coisa, muita atividade que substituirá, né, profissionais. Mas o relacionamento no que diz respeito ao olhar no olho, a transferir o gosto e o prazer de atender, nós vamos ter na gestão das pessoas e, obviamente, na gestão dos nossos processos e resultados. Por isso, a temática daquilo que a gente quer tratar com vocês hoje. Na onde estão os gaps, ou as lacunas, ou aquilo que divide da realização ou do planejamento, ou de qualquer outra ação que tenha que ser feita, onde estão os problemas que a gente pode estar olhando agora, nessa nova visão de como o nosso provedor realmente pode fazer um diferencial no mercado. Pedir para passar mais um slide, por favor. Bom, gente, para a gente falar realmente do assunto de qualidade, né, ou de percepções, eu gostei muito dessa foto aí, quando a gente fala em termos assim, a percepção que nós temos de algo e a expectativa que nós temos de algo, né? Gostei dessa foto porque a moça ali está olhando no espelho e ela está se vendo, né, um monstro, né? E a realidade, na verdade, não é bem assim, né? Quando a gente fala em satisfação, de ter um cliente satisfeito, nós vamos precisar sempre trabalhar 2 pontos. A percepção. A percepção é aquilo que o cliente realmente está percebendo do nosso cliente. Se a nossa rede está ok, se o atendimento está ok, se ele está utilizando a internet para poder ver os filmes dele, o Netflix, etc. Ou seja, como ele está percebendo o nosso serviço. Só que a gente tem que trabalhar um outro ponto também, que é a expectativa. Qual é a expectativa que o nosso cliente tem do nosso serviço? A satisfação dos nossos clientes vai ser essa diferença entre a percepção que ele tem, que é a realidade que ele está esperando, e a expectativa que ele tinha. Já dá, eu acho que para vocês perceberem o quê? Que se eu tiver uma alta expectativa e essa expectativa não for correspondida,
o que vocês acreditam que vai acontecer? Ele não vai estar satisfeito. Ao passo que, se de repente o cliente tem uma expectativa um pouco mais baixa e a gente consegue mostrar para ele uma experiência muito melhor do que ele estava esperando, o que vocês acreditam que vai acontecer? Né? Nós vamos ter um cliente muito mais satisfeito e, a partir daí, pensar em fidelização. Né? Uma outra coisa que a gente precisa começar a refletir um pouco mais é o seguinte: será que a gente entende as necessidades dos nossos clientes? Quem aqui considera que entende as necessidades dos nossos clientes? Por favor, me ajudem. Ninguém? Mais ou menos? É difícil a gente pensar quais são as necessidades, muito porque, como o Rogério falou, talvez a gente não tenha dedicado tanto tempo assim para entender dessas necessidades. Mas tem um outro ponto aí, gente, que eu considero ainda mais importante. Será que a gente entende também qual é a expectativa dele? Será que necessidade e expectativa é a mesma coisa? Né? Eu talvez tenha necessidade de almoçar, mas minha expectativa é um churrasco. Então, necessidade e expectativa é a mesma coisa, pessoal? E aí, Rogério? Aqui a gente fazendo um paralelo em relação a isso, minha gente, traz para nós a obrigação de fazer um processo ideal de abordagem ao cliente. Né? Aqui começa, então, a gente a conhecer efetivamente o que o nosso cliente quer para a gente poder ter a aferição da experiência. Porque se a gente não tiver a percepção e nem a expectativa alinhada às necessidades, a gente vai estar fazendo um serviço qualquer. Não é que é um serviço de forma qualquer, mas ele vai ficar igualado. E como as experiências das pessoas se diferem, automaticamente o resultado disso também, como performance, daquilo que nós representamos de valor para o nosso cliente, altera. Tá certo? Então, quando a gente insiste que nós temos 2 ouvidos na hora de atender um cliente, na hora de falar com o cliente, que é para ouvir mais do que falar menos, é exatamente para a gente aferir quais são as expectativas, quais são as necessidades e um alinhamento exato dessa percepção. A partir do momento que a gente consegue dar mais ouvido para o cliente naquilo que ele tem de informação, a gente tem mais assertividade na nossa entrega do trabalho. E isso é um trabalho constante, né, gente? É um trabalho que não tem fim, porque a gente pode imaginar o seguinte: a necessidade é aquilo que realmente a gente tem que atender de qualquer jeito. E se a gente conseguir superar a expectativa do cliente, aí que ele vai estar mais fidelizado com a gente. Agora, percebam que ao longo do tempo, à medida que o cliente vai se acostumando com aquele novo serviço ou com aquele novo padrão, toda aquela expectativa que ele tinha, a expectativa que ele tinha passa a ser necessidade. Né? Antes eu precisava de internet, a minha expectativa é que fosse fibra ótica. Mas agora fibra é necessidade, não é mais expectativa. Até porque nós vendemos essa expectativa para eles. A partir do momento que a gente começou a falar da tecnologia em si, nós passamos a fazer com que essa expectativa virasse necessidade para o cliente. E aí qualquer coisa menor do que isso aí, saiu da linha da expectativa e passou a ser necessidade. Ou seja, nós acabamos sendo responsáveis pela mudança do comportamento de desejo do cliente. Né? Bom, e aí a gente tem 3 possibilidades aí com relação ao que a gente conversou, né? Se a expectativa do cliente for menor do que a percepção, ou seja, se ele percebe algo muito melhor do que ele estava esperando, nós vamos ter lá aquela situação que o Rogério gosta de falar, né? O cliente está encantado conosco, não é isso? Se simplesmente a gente atende a expectativa do cliente, isso não gera um encantamento, mas o cliente também não fica insatisfeito conosco. Né?
O pior caso realmente é se nós temos aí a última situação, né? A gente não está conseguindo chegar nem na expectativa do cliente, né? Isso vai frustrar e aí a fidelização é impossível de ser feita, né? Fazendo só uma reflexão sobre isso aqui, a gente tem no vermelho aí na terceira, que é a expectativa maior que a percepção, que é o cliente satisfeito, ele tem um canal extremamente fácil para ele criticar, que é o Facebook, que é o Satanás na vida da gente, né? Consegue infernizar. E muitas vezes quem está infernizando não é o assinante, tá certo? Muitas vezes é o filho do usuário, assinante, né? é o usuário que está ali criticando, porque o nível de expectativa dele é muito maior daquilo que o pai dele comprou. Olha a dificuldade da gente poder estar entendendo tudo isso. Na hora da gente vender, de repente, um plano, nós vamos estar falando com o pai da família. Que vai pagar. Que vai pagar. E que ele quer normalmente o quê? Mais barato. Agora, quando as crianças vão estar utilizando todo o serviço, a expectativa é o quê? É altíssima, né? Então vejam a dificuldade da gente aferir tudo isso. E o detalhe é que o primeiro, que é a expectativa menor que a percepção, que é o cliente encantado, a gente não ouve falar. Ninguém vem contar pra gente. Ó, tô ligando para dar os parabéns pra você, viu, Alex? Bacana, velho. Mas sim, como eu posso te ajudar? Nada. Tô encantado com você. Ninguém faz isso. Ou vocês recebem ligações avisando que tá super feliz, né? Então, gente... Pode passar mais uma, por favor. Pode. Então, percebem que essas condições de alinhamentos, expectativas, etc., coisa, elas não estão na relação simplesmente da entrega da internet, não estão na relação só simplesmente de ter um cliente conectado. Ela vai muito além desse cliente conectado. Ela vai para dentro da família, vai para dentro do usuário, vai para dentro daquilo que cada um tem na percepção dos nossos serviços, né? Bom, esse slide ele resume um pouco o que nós já falamos novamente, mas principalmente a terceira situação, quando o cliente não está satisfeito, quando a gente não consegue atender a expectativa dele, isso acaba sendo considerado um gap na qualidade da prestação do serviço, né? E isso envolve toda uma questão de planejamento do serviço. Como é que a gente vai conseguir fazer, então, para retirar esses gaps, né, e a gente conseguir finalmente atingir a expectativa do cliente? Pode passar mais um, por favor? Por favor. Bom, esses 5 gaps da qualidade não tem nada de novo, tá, gente? É já uma metodologia utilizada na área de prestação de serviço que vem da década de 90 e que baseia muito essa questão que a gente está falando de comparar expectativa com percepção. Pode passar mais um, por favor. Quando a gente fala em expectativas do cliente, o que é importante a gente também perceber é como que essa expectativa pode ser influenciada. O que muda a expectativa do cliente? E aí a gente tem aí pelo menos 4 pontos aí para a gente estar considerando, né? Comunicação boca a boca, né? Experiências que eu já tive com aquele serviço, né? A comunicação, toda a propaganda que eu faço para poder fazer a prestação daquele serviço. E as minhas necessidades, né? Então são 4 pontos aí, Rogério, que eu gostaria de te ouvir um pouquinho também, porque eu acho que resume bem, né, o que vem acontecendo até conosco, né, na nossa área. A nossa realidade, principalmente de produção de novos clientes, ele tem essa puxada, tá? Normalmente a gente puxa cliente para dentro da nossa base, primeiro expandindo rede, né? A gente faz a expansão de rede, naturalmente ela traz novos clientes, sim. Só que o que muitas vezes é o nosso melhor veículo de captação de cliente é o boca a boca, né?
É o cara falando para o outro, que é falando para o outro, e que muitas vezes a gente potencializa isso através das ações de amigo indica amigo, né? Tem um benefício porque você indicou um amigo e tal. Nós temos também a questão de um cliente que ele já foi nosso cliente, e aí é um detalhe que pouca gente talvez faça isso nas operações comerciais. Ele já foi o nosso cliente, por exemplo, numa tecnologia anterior, e nós já evoluímos a nossa tecnologia, fizemos investimentos, só que nós não fomos lá contar para esse cliente que nós agora temos uma rede nova, disposto a fazer uma nova experiência com ele. Vamos dar um exemplo prático. Eu fornecia para esse bairro X internet a rádio ou a UTP com planos de até 15 megabits. Hoje eu estou com fibra ótica fazendo planos de ultra velocidade, com entrega de SVA e tudo mais. E aí o que nós temos que fazer? Alexandre, Rogério aqui do Celnet, como é que você está? Você foi nosso cliente há 4 anos atrás, acabou saindo por conta da insatisfação com a estabilidade da rede. Olha, temos uma boa notícia para contar para você, que a partir do ano de tal, a gente fez um grande investimento na nossa rede e hoje nós estamos preparadíssimos para dar uma internet diferenciada, muito diferente daquela experiência que você teve antes. Qual é a chance de você ser nosso cliente novamente? Vocês estão entendendo o que ele está fazendo nesse momento? Aonde que ele está levando a expectativa desse cliente? Lá em cima. E se a gente consegue trazer esse cliente, o que tem que acontecer? Entregar. Fazer a entrega dessa experiência conforme a gente comentou. Por isso que a comunicação que a gente faz com o cliente tem um impacto nessa expectativa. Normalmente, quando a gente vai fazer essa abordagem com o cliente, vai fazer a venda, ou vai fazer uma promoção, ou uma campanha, o que nós estamos dizendo para o cliente? Olha, vem para mim porque eu sou ruim. Não, eu sou bom pra caramba, né? Não, e tem uma situação assim, né, que eu acho que todo mundo já consegue pegar. Que o cliente chega na nossa loja, a primeira coisa que ele fala, eu quero ver a internet de vocês aí, porque do fulano de tal é uma... Vocês sabem o termo que normalmente eles usam, né? É uma caca. Não lá é bosta, né? Onde a gente escuta aí. É caca. É M. É bosta, merda. É a mesma coisa quase que em todo lugar. Ele fala assim pra gente. E aí o que a gente fala? A gente diz, agora você veio no lugar certo. Eu tenho um plano para você de 300 mega. Muito melhor que os zin mega que você tem. Ou seja, nem saber o que esse cliente teve de experiência com o outro, para a gente poder identificar se realmente o problema dele da experiência está ligado ao fornecedor, a gente abre espaço para perguntar. Exemplo típico, né? A questão, eventualmente o cara tem um roteador na casa dele que não suporta o plano contratado por ele, ele chega reclamando do outro provedor e a gente fala, não, eu tenho um plano melhor para você. E deixa o roteador do cara do mesmo jeito. Adivinha quem vai ser o próximo serviço caca? Pois é. Tem uma outra coisa que eu sempre vejo também nos provedores, que é o outro satanás, que é o tal do HTV, né? Todo mundo já deve ter visto isso aí. Aquele que, né? E funciona. Filha da mãe funciona. Mas aquilo ali, por exemplo, quem vende aquilo ali, qual é a abordagem dele? Quantos custa isso? Uns 700 pila, 800 pila? Né? 800 pila, você não vai pagar mais mensalidade, né? Aí o cara, legal, te recomendo uma internet boa, tá? Pra você poder usar esse aparelhinho aqui. Aí o cara vai lá e compra um plano de 30 mega. É a melhor, porque a primeira é 15, a segunda é 30. Ele falou, bom, se é uma internet melhor, então não é a mais barata, mas pelo menos é a segunda. Aí quando o negócio começa a ficar ruim, ele liga para o provedor e fala, olha, não temos nenhum problema com a sua conexão. Daí ele liga para o cara que vendeu o satanás, né? E aí ele vai falar o que? Olha, cara, não está legal. Ele vai falar assim,
aumenta a velocidade. Aí o cara aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade, não muda, o que ele fala? O vendedor do HTV fala para o cara, muda de provedor. Ou seja, tudo porque na hora de fazer a venda de um dispositivo, e nós também não identificando exatamente o que o cliente vai ter para usar, tudo isso vai interferir no processo de experiência e naturalmente de algo que não depende só da gente. Depende exclusivamente de um alinhamento com o cliente. Então, nesse processo, gente, de fazer abordagem, eu costumo dizer que, assim, aquele que demite e contrata um provedor ou um cliente ou um funcionário é o cliente, né? A gente tem isso como prática. Então, esses ruídos que hoje são permitidos porque nós também não tivemos parada para ouvir mais o que esse pessoal tem a dizer, e se eles não têm a instrução adequada para isso, nós temos que estar alinhando isso com eles para ter um ajustamento das necessidades e expectativas. A gente está nessa nova fase, vai estar nesse novo momento. E aí, minha gente, quem é a primeira pessoa que fala com esse cara? Né? É o nosso atendente comercial, é o nosso vendedor. Como que a gente prepara esses caras para falar com as nossas pessoas? Né? Aí o que entra dentro da nossa linha de lembrança aqui é que todo mundo tem um panfleto com um plano XYZH com o preço 2, 3, 4, 5. E o vendedor é instruído a falar o que o panfleto está escrito, mas nada mais. Ou seja, esse ajustamento de expectativa vai ficar comprometido. Bom, pessoal, eu queria ilustrar para vocês os gaps, né? E tem um exemplo que vem de se eu não me engano, esse exemplo que eu vou mostrar é de desenvolvimento de software, né? Que ilustra bem o que nós vamos estar falando. Esse balanço na árvore aí seria o que o cliente descreveu para que a gente pudesse fornecer para ele. Pode mais um, por favor? Mais um, por favor. Olha o que o comercial descreveu que o cliente queria. Né? Já tem uma diferençazinha aí entre o que o cliente descreveu e o comercial descreveu. E aí o gerente de projeto, o que ele fez? Esse balanço aí não está com cara que, né, vai funcionar, né? E aí o analista ainda planejou o balanço um pouquinho diferente, né? Não, vamos dar uma enfeitada nesse negócio aqui, né? Como é que o projeto foi documentado? É isso aí, parece alguma coisa que a gente... Como é que o projeto foi documentado? Né? Faltou alguma coisa. Como que a equipe de campo instalou? Tá meio esquisito, tá meio diferente, né? Como o cliente foi cobrado? Tá certo? E por último, o que o cliente realmente queria? Vocês perceberam o quanto que a gente pode se enganar em várias etapas no fornecimento de um serviço? É disso que a gente vai começar então a comentar. Esse modelo dos 5 gaps que a gente falou, e como eu disse para vocês, não é nada recente, ele tem esse diagrama para que a gente possa entender os 5 gaps da qualidade. O primeiro gap, se vocês verificarem aí, é a diferença entre o serviço que o cliente espera da gente e a percepção que nós, gestores nas empresas, temos com relação a essas expectativas. Ou seja, o cliente espera algo, mas eu não estou entendendo direito aquilo que o cliente está me dizendo. O segundo gap é na especificação do serviço. Se eu não entendo corretamente o que o cliente está tendo como expectativa ou como necessidade, eu vou estar especificando planos para ele que não vão estar adequados àquela expectativa, àquela necessidade. Esse é o gap 2. O gap 3
é a diferença que pode existir entre a especificação do serviço e a prestação do serviço. Eu especifico que o cliente, que na prestação do serviço o instalador tem que ir de barbinha feita e o cara chega lá com a carça caindo. Né? Normalmente é o rego. Eu estou especificando de um jeito e estou prestando o serviço de outro. O quarto gap é a comunicação externa. Né? Ou seja, eu especifico o meu serviço de uma forma, mas na hora do comercial publicar isso, promover isso, pinta de um jeito que não tem nada a ver. E aí isso acaba impactando a expectativa do cliente. E a expectativa do cliente não vai estar de acordo com a especificação do serviço e a prestação do serviço. Vocês estão entendendo que tudo isso está relacionado? E por fim, o último gap é se a gente consegue atender a expectativa dele. Né? Então, esse modelo aqui é um modelo que a gente pode trabalhar para que a gente identifique esses gaps dentro da nossa empresa e a gente possa depois trabalhar cada um deles para conseguir atender melhor o nosso cliente. Primeiro gap, Rogério. Por que nós temos falha aí na percepção das expectativas dos nossos clientes? Isso está diretamente relacionado com aquilo que nós buscamos identificar através de pesquisa. Pode mudar mais um, por favor. Através das nossas pesquisas de entendimento. Quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente sabe efetivamente, pelo menos de grande maioria dos provedores regionais, que praticamente todos vocês, né, fizeram rede antes de pensar em mercado. Né, traçaram backbone antes de colocar entendimento sobre potencial de negócio. Então, boa parte desse gap, dessa percepção, vem pela carência dessa informação que a gente não aferiu. Tá? E, naturalmente, a gente perdeu algumas informações valiosas para que a gente pudesse tomar a decisão na hora desse mercado, de fazer o planejamento de vendas, principalmente. Né? Se eu não tenho a informação da expectativa, dificilmente eu vou ter uma assertividade maior. A gente fala muito de foco no cliente, né? Nesse momento a gente não fala de foco no cliente. A gente traz como foco do cliente. É dele que nós precisamos ter as informações. Então, esse primeiro gap, ele tem essas ações de trazer o foco, de fazer as avaliações qualitativas e quantitativas. E aí, só para eu poder ter uma ideia, quem avalia indicador, só para a gente ter uma percepção aqui, né? Já melhorou. Já melhorou. Foram 2, agora tem 5. Já melhorou bastante. Outro problema que nós temos, se nós não temos indicadores... Rogério, o que é esse KPI que está escrito ali? Foi você que escreveu, pô? Foi você que falou que para escrever? Não, você que fez. Você só não explicou o que era. Você que fez esse slide aí. O Helder estava junto, não foi ele que fez? Esse é o tal do indicador? Pois é. Você pode falar para nós? É o Key Performance Indicators. Organizações Tabajara. Vulgo, indicadores chaves, né, de resultado, de performance, enfim. Só que para ter indicador, a gente precisa ter meta. Quantos de vocês trabalham com meta? Vamos lá agora. Já melhorou também. Já melhorou. Se nós não tivermos metas, nós não temos indicador. Se a gente não tiver a meta, nós temos métrica. Porque entre a meta e o indicador existir, nós só temos métrica, fica medindo. Quando a gente vai lá e extrai os relatórios que nós temos nos nossos sistemas, a gente está medindo. Estou com tanto de churn, né? Estou com tanto de vendas, estou com tanto de receita, estou com tanto disso. Mas e a meta? A meta vem daí, desse planejamento, para encurtar esse distanciamento daquilo que a gente quer do resultado. Passa mais um, por favor. Amigo. Bom, falha na especificação da qualidade, né? Os gestores têm uma visão difusa, né, da expectativa dos clientes, né? Mais um, por favor, meu amigo.
Migão, mais um, por favor. Muito bem, aqui entra boa parte daquilo que a gente convive nos erros de processos, em questão da gestão do nosso negócio em si. Como a gente tem oportunidades também de melhorar na comunicação, na estratificação, automaticamente a gente transfere isso também para o modelo gestor. O que é esse modelo gestor? Por cultura nossa, como ISP, nós somos muitas vezes formados, né? Quem é o diretor é o Rogério, quem é o instalador é o Rogério. E para falar no financeiro, fala com o Rogério, né? E a instalação? Conversa com o Rogério. E o gestor da rede? Rogério, né? Geralmente a gente começa a nossa atividade assim, sou eu e eu. E aí quando eu não dou conta mais, começando como um pequeno provedor, eu ponho quem? A Carla lá, ó, deu risada, né? A esposa, né, Alex? A esposa. Deve ter algumas esposas aqui que eu estou vendo, né? Aí põe a esposa porque a esposa vai dar uma força. E aonde que a esposa dá uma força? No financeiro, né? E aí a esposa começa a entender que não dá para comprar um sapato da Arezzo, porque dá para comprar 3 ONU. Né? E aí começa a ter aí um planejamento bacana, né? Ó, segura aí o Botox, né, compadre? Segura o Botox, porque eu vou comprar uma bobina de fibra, né? Aí a gente começa realmente olha o conflito aí, né? Olha o conflito. Algumas cooperações, mas o lance disso que nós estamos dizendo aqui é que esse ciclo em relação à gestão, ela começa a exigir planejamento, né? Algumas competências que estão voltadas para o planejamento. E não só mais pode passar, amigo, pela nossa oportunidade, né? Do jeito que a gente sempre fez. Começa a ter que ter o planejamento gestor. O Gap 3 eu vejo como um ponto aí de muita atenção, bastante atenção, que é a falha na prestação, na entrega do serviço. Né? Ou seja, a gente gerou toda aquela expectativa e na hora da gente poder entregar o serviço, a experiência do cliente não é boa conosco. Né? Por favor. E isso daí a gente percebe assim, em muitas situações. Né? E olha só, levando em consideração que nós estamos preocupados em cuidar da experiência do cliente, a única coisa que nós não podemos tirar a mão e que nós vamos ter que ficar melhor ainda é com a prestação do serviço. Ou seja, nós vamos ter que começar a ter indicadores de eficiência da rede, eficiência de rota, eficiência de borda. Ou seja, tudo que diz respeito até então a fazer um negócio, né, a escolha do fornecedor de link, enfim, isso vai estar inerente a uma condição que, se a gente não tiver um cuidado, a gente não melhora a experiência do cliente. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse ponto no que diz respeito ao serviço, ele vai ser mais efetivo, porque é o seguinte, em determinado momento, o cliente vai estar lá consumindo um volume de banda que até então não era o consumo dele. Tá certo? Não era o consumo dele. E aí, por que ele aumentou o consumo? Porque entrou uma TV de 8K, entrou um filho novo, entrou uma sogra que veio morar em casa. Entendeu? Veio qualquer coisa do gênero e isso aumentou o consumo de banda. O que ele não pode ter? Uma queda da experiência com ele, com o provedor. E quem vai gerenciar isso? É o cliente ou teremos que ser nós? Então, fatalmente seremos nós. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: quem faz pesquisa de satisfação com seus clientes? Bastante gente faz. Quem já perguntou nessas pesquisas se nós estamos atendendo a expectativa do cliente? Se o cliente está satisfeito, né, com o nosso serviço? Né? É isso que a gente precisa começar a medir. Né? Se nós estamos realmente, se a experiência dele está de acordo com a expectativa. Pode passar mais um, por favor. E ó, só fazer um adendo aqui, como aproveitando já. Pesquisa de satisfação não é aquela que a gente faz só depois que ativa cliente, não. Tá?
que a gente tem um certo costume de fazer uma pesquisa de satisfação para falar, olha, nossa instalação foi feita, o que você achou? Isso é um pós-venda. Pesquisa de satisfação nós temos que fazer com frequência, aleatoriamente, randomicamente e com frequência e cada vez mais trazendo informações para desenvolver plano de ação. Muito se fala hoje de retenção, né? De retenção de cliente, e é um tópico que normalmente a gente acaba tendo que conversar várias vezes. Ronaldo, qual é a forma mais efetiva da gente fazer retenção? Adivinha? É a gente estar se comunicando com o cliente com frequência e vendo se qualquer desvio dele com relação à satisfação dele, a gente atuar. E não no momento dele falar, olha, quero cancelar o meu serviço. Até porque vocês já devem saber que muitas vezes quando o cliente vem cancelar o serviço, ele já está conectado com outro. Né? Dificilmente alguém, a gente até, quando vai instalar em cliente, a gente fala, você tem outro serviço? Não, vou cancelar semana que vem. Então, reter cliente que ele já tenha tomada de decisão pronta, dificilmente a gente conseguirá. O Gap 4, gente, diz a respeito da comunicação, né? Ou seja, a forma como eu me comunico com o cliente vai afetar a expectativa dele. E aí eu acho que é um outro ponto de bastante importância. Muitas e muitas vezes o que a gente vê, né, nos provedores que a gente conhece é que cada um cuida da sua função. Quem é financeiro cuida bem do financeiro, quem é de vendas cuida bem de vendas, quem é da parte técnica cuida bem da parte técnica. E não existe uma integração, né? Não existe uma boa comunicação entre essas áreas, né? Se a gente não tem, principalmente com o pessoal de vendas, com o pessoal de marketing, a comunicação para que a gente possa fazer depois a entrega do serviço conforme a comunicação que eles estão fazendo, a gente aí vai ter uma falha bem grande, né? E é possível a gente integrar a parte técnica com a parte comercial. Nós dois aqui, por exemplo. Nós dois somos exemplo disso. Depois de 20 anos deu certo. Né? Eu quero só... É difícil, mas nós chega lá. Porque lidar com engenheiro não é fácil. Só para vocês terem uma noção. Em determinado momento eu fui num provedor, estava lá escutando, fazendo a escuta de um suporte, e um cliente reclamando. Mas minha velocidade não chega, não sei o que e tal, rapaz. E eu vendo que a menina estava aflita. Eu pedi para poder falar com o cliente e falei com ele assim, meu amigo, o que você está tentando fazer na sua casa que você não está conseguindo? Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, assim. Você está reclamando da velocidade, o que você está tentando fazer que você não está conseguindo? Não, mas eu estou conseguindo fazer tudo. Bom, mas se você está conseguindo fazer tudo, você está ligando aqui para quê? Porque vocês venderam para mim 100 mega, agora eu quero. Vocês estão entendendo o que é abandonar a experiência do cliente para vender o tal do mega, como a gente fala muitas vezes? Não é que isso... Mas o cliente acaba, ele querendo cobrar, e a gente que vem de uma telecom antiga, né? De uma telecom de muitos anos, a gente tinha problema com fatura, né, Helder? Tinha muito problema com o cliente ser lesionado, e muitas vezes com razão. O que está na cultura do nosso povo? Checar. Vou checar para ver se está tudo certo. Né? Outro exemplo falando para vocês aqui. Tivemos um cliente, fomos lá, vamos ver como é que está a experiência, muita chamada técnica a respeito de velocidade. Vamos fazer o seguinte, não avisa cliente, vamos dobrar a velocidade para ver se vai aumentar o custo, se vai acontecer alguma coisa. Não aumentou o custo de nada, reduziu o consumo da banda até em relação a isso, ao consumo médio do provedor. E aí aconteceu o que a gente não esperava. Um cliente ligou e falou, olha, deixa eu falar um negócio para você, comunicação, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu comprei um plano de vocês aqui, de 20, e está me chegando mais. Eu quero saber se vocês vão cobrar isso. A gente já faz o sotaque, né, gente? Né? É que eu já estou aqui já estou desde segunda-feira. Né? Cadê o Junei? Está por aí, eu estava nele lá. Aí assim,
eu quero saber se vocês vão me cobrar isso aí. Por quê? Eu não contratei, não. Não é? Aquele desespero de achar que de repente vai cobrar um algo. Aí o nosso menino do suporte, assim, tadinho. Inocente, virgem. Chegou e falou para o cliente, não, senhor, fica tranquilo. É que nós estamos fazendo um teste e dobramos a velocidade de todos os nossos clientes. Aí o cara, então tá ruim. Porque se eu tenho plano de 20, não tinha que dar 40 e não 35. Ou seja, se as experiências, expectativas e necessidades não tiverem alinhadas, não vai ser... E comunicação, né? Banda, não vai ser Mega que vai mudar isso. Por último, só para falar um pouco mais dessa questão de comunicação, fique tranquilo que eu já vou terminar. Outra coisa, a gente tem um esforço agora inicial de convencer a força de vendas, de convencer todo mundo a voltar para a experiência do cliente. Ok? Legal, vamos começar a pensar o que você gosta, o que você quer, o que você vai... Ótimo. Na hora que chega na casa do cliente, o que o nosso técnico tem que fazer? Instalar e falar assim, olha quantos mega está dando? Ou ele tem que falar, liga a TV. Vamos ver o jogo, põe o piazinho para jogar. Faz tudo aí, liga todo mundo, chama a família inteira para navegar. Vai ser o que o técnico vai ter. Piá do Paraná, viu? Aqui é guri. Não, aqui também tem piá também. Também. Ele é desinformado, ele não sai de São Paulo. Eu não estou aqui. Não, você veio para aparecer só. Continua. Vocês entenderam, gente? Então, assim, essa comunicação, elas vão ter que vir desde a fase inicial de entendimento ao cliente, mas principalmente até a nossa fase de colocar isso com o nosso técnico, com o nosso suporte. O nosso suporte vai ter que falar, o que o senhor está querendo fazer? Recentemente até a gente colocou um suporte gamer, né? O que o menino era? Ele era jogador. E o que ele tinha que fazer no provedor? Jogar. Não, mas e aí, é uma mão de obra para nós ficar pagando um cara para jogar? Sim. Vai ficar lá jogando. Paga um salário para ele jogar. E aí, quando liga alguém, você acha que liga perguntando para configurar DNS, para ver alguma coisa? Não, liga para pedir suporte do jogo. Ô, velho, tô numa fase aqui, bicho. Pelo amor de Deus, me dá uma força aqui, que não sei o que e tal. Então vai fazer assim, assado. Pô, acabou. Vai falar pro pai desse menino cancelar o contrato com a gente, da onde tem um suporte gamer. Vocês estão entendendo? A questão da experiência, né, gente, ela não pode ser só de uma pessoa, não pode partir, por exemplo, só do dono, do provedor ou de uma determinada área, né? Toda a empresa, ela precisa começar a voltar agora para entender que nós temos que sempre estar oferecendo a melhor experiência para o cliente. Porque se não for assim, tem o último gap, né? Que é o cliente não ser atendido na expectativa dele e ter aí todo o problema aí com relação à fidelização, né? Pode seguir. Bom, isso é o que a gente propõe então agora, né? É a gente passar do momento onde a gente sempre falou durante muito tempo de qualidade no atendimento, para que a gente tenha, a partir de agora, uma excelência no relacionamento com os nossos clientes, né? Ou seja, se a gente se relaciona bem com nossos clientes, a gente entende bem quais são as expectativas deles e a gente consegue oferecer um serviço cada vez mais adequado a essas expectativas. É isso, Rogério? Gente, é isso. Lembrando que relacionamento não existe de via única, né? A gente vai ter necessidade de relacionamento fazendo proativo, tá? A gente precisa efetivamente ter ações nossas. Eu faço muita semelhança com um casamento, sabe? Porque o que mantém o casamento? Mantém diálogo, mantém, né, carinho, mantém cuidado, mantém, né, respeito. Porque se tudo isso não estiver, não existe relacionamento. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa realidade daqui para frente. Eu espero, sinceramente,
que vocês tenham percebido que esse vai ser o diferencial para nós nos próximos tempos. Que este vai ser o cuidado que nós vamos ter que ter. Numa feira dessa aqui, a gente tem o que tem de fornecedor de hardware, de software, mas não tem gente cuidando de gente, né? Ou seja, dedica o tempo a cuidar de cliente, dedica o tempo a entender cliente, dedica o tempo a entender que o que vai diferenciar ticket médio nosso não vai ser não vai ser banda, vai ser valores adicionados que nós vamos colocar para o cliente. Vocês percebem que a banda não altera o desejo do cliente, o que modifica o desejo do cliente é o que de serviço a gente agrega? Né? Esses dias atrás eu pelejei para fazer uma programação para o meu filho no Nintendo Switch. Eu não entendo nada de jogo. Se um provedor meu tivesse vendido um plano que tem um suporte gamer, eu falo, você é o cara, ajuda o meu filho a configurar o Nintendo. E assim por outras coisas. Tá? Então essa é a mensagem, o carinho e o agradecimento que a gente tem e na expectativa de que vocês daqui para frente alterem esse jargão. Esqueçam qualidade no atendimento. Esqueçam. Que isso vai ser parte da nossa obrigação. E foquem efetivamente na excelência no relacionamento. Tá bom? Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante. Na verdade, a gente está encerrando. E não sei se abrimos aí para alguma pergunta. Temos algum tempo ainda para alguma pergunta? Se alguém quiser, tem que levantar a mão para... Não? Sim. Antes da pergunta, só queria dar um recadinho. Está começando agora, na hora do almoço, por isso que atrasou, o workshop de TV ali, do pessoal do CDN TV, saindo no almoço, à direita, na sala de workshop, tá? Tem umas 40, 50 vagas ali, se quiserem assistir depois vai almoçar com calma. Até daqui a pouco eu vou estar ali recebendo vocês. Gente, obrigado então. Um abraço, bom, pessoal, sucesso obrigado, pra vocês. sucesso e até a próxima. Viu? Obrigado.